Olá, 600, bom dia. Deus abençoe. Continuo aqui desejando para vocês tudo de melhor, tudo de bom para vocês. Que a família de vocês estejam bem, que vocês estejam muito bem e que, mais uma vez, eu repito a frase, logo, logo espero que nós estejamos de volta aí com as nossas aulas presenciais. Estamos aí caminhando para... Nós temos melhorado, na verdade, os governos têm, sinalizado já com a abertura de algumas coisas e graças a Deus os números aí têm sido favoráveis e nós vamos continuar pedindo a Deus para que cure a nossa terra, para que a gente possa voltar aí ao normal, ir aos shoppings, ir ao cinema, praia, enfim, poder voltar à nossa vida aí de forma, digamos assim, normal. Mas, enquanto isso, ainda, a gente espera o reinício aí das aulas no Colégio Batista, nós vamos aí continuar com o nosso papo, falando sobre vida. Falamos sobre vida, demos o conceito, falamos da importância da vida. Depois nós falamos também sobre vida ser um presente de Deus, e é verdade, Deus é o Senhor da vida, é o dono da vida. Ele nos permitiu vir ao mundo, termos uma família, e isso não tem preço. Um dia Deus enviou Jesus ao mundo, por nós, por você, por mim também. Então a vida é um presente, é uma dádiva, é a graça e a bondade de Deus sobre todos nós. Nós devemos sempre ter esperança que coisas boas vão acontecer com cada um de nós. Falamos sobre viver com dignidade dentro de uma sociedade às vezes não tão justa, mas nós precisamos nos esforçar para vivermos com dignidade. E é isso aí. É importante que você, começando a vida agora, entre aspas, já começou há algum tempinho, mas é uma força de expressão, novinho, 6º ano, e importante já ter essa noção da importância de buscar viver da melhor maneira possível. Quando eu digo da melhor maneira possível, é de forma saudável, dentro daquilo que Deus planejou para você, planejou para cada um de nós, dentro de toda a preocupação que o seu pai, a sua mãe, os seus responsáveis têm para com você, de investir em você para que você tenha um futuro bacana. Então tudo isso faz parte desse contexto, vida. E é preciso, hoje nós vamos falar sobre o amor à vida. Mas o que é amor à vida? É gostar da vida, gostar de viver. E há uma diferença entre gostar de viver e viver de qualquer jeito, dizendo que está aproveitando a vida, naturalmente. Mas eu quero começar dizendo para vocês sobre inocência. Mas o que isso tem a ver com amor à vida? Tudo a ver. Por que isso? Porque Jesus, ele gosta muito de quando eu falo inocência, não é necessariamente não saber o certo e o errado, não é isso. É viver de acordo com o coração de Jesus, que é um coração sem maldade. Nós temos um exemplo que daqui a pouco eu vou dar para vocês na Bíblia, como Jesus se preocupou em ter as crianças perto dele, em citar as crianças como exemplo. Claro que vocês dizem, professor, mas eu não sou mais criança. Mas para nós adultos, os pais de vocês sempre serão crianças, naturalmente, por mais que cresça. Pai é assim, mãe também. Mas dentro desse contexto de 6º ano, como eu disse, 5º, 6º ano, vocês estão vivendo exatamente esse período onde vocês começam a caminhar de forma, digamos assim, começam a ter, na verdade, uma responsabilidade. Vem estudar pela manhã, as matérias aumentam, as coisas vão, aos poucos, digamos assim, ficando mais sérias.
Então, quando eu falo de amor à vida e a importância da inocência, é no sentido de perceber que algumas coisas não fazem falta para nós, não fazem falta para vocês. E eu gosto muito quando eu vejo crianças sendo crianças, juniores sendo juniores, adolescentes sendo adolescentes, dentro de uma conjuntura normal, sem querer acelerar o processo. E fiquem felizes quando alguém usar uma frase assim para você: nossa, mas fulano é tão inocente. Parece que é uma coisa ruim, pejorativa, mas não é. E quando eu falo de inocência aqui com vocês, eu estou falando, como eu disse, eu estou falando da inocência de ter uma mente pura e sem maldade. Não, às vezes, não fazer questão de amadurecer muito rápido, de querer saber tudo e também não querer pensar e ter em mente, porque hoje em dia o que acontece? Muita gente, não vou falar a maioria, mas muita gente hoje só fala coisas com segundas intenções. Ou com terceira, quarta, não sei, mas a gente fala segundas intenções. As pessoas às vezes já vêm pra gente com frases prontas no sentido de manipular, de fazer com que você e eu também, com que a gente adote um estilo de vida, tirando às vezes coisas que às vezes a gente nem pensava, que a gente nem estava pensando, as pessoas acabam trazendo à tona para nós. Então, esse período que você está vivendo agora é um período extremamente importante. É um período onde você continua a crescer, a desenvolver, a aprender coisas novas, a ter um maior discernimento. E isso é natural, você vai crescendo, vai amadurecendo. Mas dentro disso tudo é importante demais que você não perca aquela coisa, digamos assim, de não ter maldade em tudo. Porque quando a gente começa a desenvolver, acaba, infelizmente, sendo muito comum a gente sempre ficar meio que retraído com as situações da vida. Claro que a gente precisa estar atento, sim, mas a gente não pode sair por aí desconfiando de todo mundo, achando que todo mundo é ruim, todo mundo é mal. Entendeu o que estou falando? Ao mesmo tempo, nós precisamos ficar atentos para todas as situações e todas as pessoas. Mas quando eu falo de inocência, é ter aquilo que Jesus quer para cada um de nós, e não é só para a criança, para nós também. Ele nos orienta que nós devemos ser prudentes. A prudência nos livra de alguma coisa. Mas Deus também, Jesus também não quer que nós sejamos maldosos. Por isso ele fala assim, ó, nós devemos nos purificar. Nós precisamos ter a mente dele, a mente de Cristo, porque a mente de Cristo não tem, não que ele não conheça as coisas boas e as coisas ruins, claro que sim, mas é na ideia de ter a mente de Cristo, da gente não ficar pensando coisas, digamos assim, coisas podres que hoje acontecem. Isso é viver de forma inocente, nesse sentido. Do coração e a mente não está voltado para a maldade, porque isso em nada nos ajuda. Quando nós amamos a vida e valorizamos a vida, e a palavra amor é exatamente essa. Pensa em Deus e pensa em Jesus agora. Quando Jesus vem ao mundo enviado por Deus, João 3,16 vai dizer que Deus nos amou tanto que enviou Jesus para morrer por nós. Nós chamamos isso de amor incondicional. O que é amor incondicional? É o amor que não vê o outro da maneira que ele é, com seus erros, com seus defeitos, mas o ama independente dos erros e acertos. Por isso que o mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Então esse amor que Jesus teve por você e tem por você, teve por mim e tem por todos, é exatamente
é a situação. Imagina se você e eu agradamos Deus em tudo. A resposta é não. Mas ainda assim, mesmo antes de eu existir, Jesus já veio ao mundo e morreu por mim também. Isso é chamado de amor incondicional. Então, quando nós olhamos para as pessoas, é preciso olhar, você precisa olhar com o olhar de Jesus, no coração dele. Perceber que mesmo por trás de sentimentos que às vezes não são tão bons da outra pessoa, ação ou ações de algumas pessoas que não são tão boas assim as ações, mas ainda assim nós devemos amá-la, porque amar é incondicional. A Bíblia diz assim: nós amamos porque ele nos amou o quê? Primeiro. Por isso, esse sentimento é tão importante. Por isso, o amor à vida ele precisa existir independente de qualquer coisa. E no mundo que nós temos vivido, a gente ver coisas, a gente ler sobre coisas impressionantes, digamos assim. Coisas que nos faz assim mal, que não nos deixa bem, não nos deixa à vontade, causa até algum tipo de revolta. Mas voltando à Bíblia, voltando a Jesus, quando levaram Jesus à cruz, ele vai pedir perdão por aquelas pessoas, assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não é fácil, não é fácil. Mas o amor que se tem à vida leva a gente a pedir a Deus pela vida dos outros. Jesus tinha muito amor à vida. Jesus tem muito amor pela vida. Por isso, ele é vida. Ainda no Evangelho de João vai dizer que a vida estava em Jesus e ele era a vida e a vida era a luz do ser humano. Olha que coisa bacana. Nele estava a vida. E a vida veio ao mundo. Que coisa fantástica a gente entender isso. Por isso, você precisa amar a vida. Precisa amar a vida de uma forma aonde, independente das situações, independente das pessoas, independente de qualquer um, você vai gostar porque a sua vida é um presente de Deus. Nós falamos sobre isso. É uma dádiva de Deus. E é uma oportunidade que a gente tem de compartilhar coisas boas. Imagina se todo mundo olhar para as situações que nós temos vivido hoje e começarmos a maldizer a vida. Ah, porque isso, porque aquilo, a gente não vive. Porque as coisas não muito boas, os desafios, as pessoas, elas estão ao nosso redor. Elas estão por aí. E as coisas vão acontecendo à nossa volta. E nós estamos aí. Mas isso não pode tirar de você o sabor, a coisa boa que é a vida. Fazer com que as atitudes das pessoas, até que nos entristece, sim, nos entristece mesmo, mas não pode fazer com que a gente desista, com que a gente comece a pensar que não vale a pena, que você comece a pensar que não vale a pena gostar das pessoas, que não vale a pena se relacionar com as pessoas, que não vale a pena cuidar bem das pessoas. Sempre vai valer a pena. Na história do mundo, que não é realidade hoje da nossa aula, mas pessoas que se dedicaram a cuidar de outros, independente de quem elas eram, do que elas tinham, não se preocupou correndo riscos, e até hoje tem. Existem pessoas que dão a metade das suas férias para poder trabalhar em prol das necessidades dos outros. Isso é amor. Isso é solidariedade. Isso é gostar de viver. Isso é amar a vida. Entendeu? Isso é amor à vida. Quando alguém do próprio bolso sai de férias, vai para outro país, às vezes até dentro do próprio país, mas para um estado diferente da onde mora, e vai cuidar durante um tempo de pessoas assim e continua cuidando depois de alguma outra maneira, isso é amar a vida, isso é amor à vida, isso é cumprir o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Portanto,
Você não deve perder de vista, não deve perder o foco de amar as pessoas. Primeiro, amar a você mesmo. Se olhar e se gostar, e de ver em você o amor de Deus. Ver em você uma coisa boa. Porque existe algumas situações assim, algumas pessoas, adolescentes, juniores, jovens e tal. E quando você olha no espelho, assim, não gosta de nada que vê. Não guarda o nariz, não guarda o cabelo, não guarda a boca, não guarda a orelha, não guarda o corpo, não guarda nada. Querido, você é uma obra-prima. Por que você é uma obra-prima? Porque você é uma bênção, uma coisa bacana, uma coisa legal, é uma coisa jóia. Porque Deus permitiu que você viesse ao mundo. Olha que coisa bacana. Então, esse gosto em viver, esse prazer em viver, a cada dia precisa ser acentuado. Viver é muito bom. Porque a criação de Deus é muito boa. Em Gênesis 1:31 vai dizer que quando Deus ele acaba de criar tudo e conclui a obra dele criando o homem e a mulher, ele diz a Bíblia, que narra para nós, que Deus olhou, viu e gostou. Ele vai dizer assim: o que eu criei foi tudo muito bom. Você é muito bom. Deus o ama. E isso é preciso estar bem forte na sua cabeça. Seu coração precisa acelerar quando pensa nisso. Que você tem um ser que ama você e esse ser é representado por Deus, que são os seus pais, que deu a você durante um tempo na terra para te orientar, para cuidar, para investir em você. Isso se chama amor. Isso se chama compromisso com você. Então, viver é muito bom. E aí o grande barato é ter isso em mente, porque tem uma palavrinha que eu quero falar com vocês que chama qualidade. Qualidade de vida. E é preciso começar hoje a pensar em qualidade em todos os sentidos. Material, vocês estão se preparando para ter uma vida no futuro material muito boa. Estão estudando num bom colégio. Alguns já devem estar fazendo curso, se não fazem, vão fazer. Daqui a pouco vão chegar no ensino médio, daqui a pouco na faculdade, vão crescendo. Então, assim, qualidade de vida material. Importante pensar nisso para um futuro lá na frente, que não demora muito a chegar. Mas existe uma outra qualidade de vida, é cuidar da mente e do coração. Cuidar da mente para que o ser emocional seja equilibrado, para não ser extremista, para viver dentro da balança com medida certa. Nem tanto lá, nem tanto cá, como dizem os mais experientes do que nós. Então, a sua mente precisa sempre estar voltada para coisas saudáveis. Isso é saúde emocional. A depressão hoje tem matado muita gente, tem deixado muita gente doente e alguns, infelizmente, muitos nem se recuperam. Então é crescer materialmente, está se preparando para isso, emocionalmente falando, mas tem uma outra, espiritualmente falando. É se preocupar com as coisas espirituais, com a sua vida, como é que ela está. Seu compromisso com Deus. E eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, você e Deus. Como é que você está? Como é que você tem lidado com esse Deus que tem mantido você, que tem te dado saúde, que colocou os seus pais para cuidar de você? Você tem agradecido pela vida deles? Tem agradecido a Deus por cuidar de vocês, por dar uma casa, comida, colégio, amigos, saúde? Pois é. Os bens materiais que você tem em casa. Então, assim, é viver com qualidade. Então, a qualidade espiritual ela é muito importante. A gente fala muito em mundo colorido. Geralmente, a sexto ano, sétimo também, mas geralmente sexto ano, as meninas principalmente, tem os estojos, eu até brinco, né, muito coloridos, cadernos desenhados, aquelas capas assim bem bonitas, e eu às vezes olho, pego para olhar e gosto, e eu até brinco com vocês, porque vocês estão vivendo essa fase, isso é muito bacana, do mundo colorido.
Deixa eu falar um negócio para você, não perca esse colorido nunca. Porque o mundo, de acordo com que a gente vai crescendo, o mundo das pessoas, na verdade, tenta tirar esse colorido. O que é o colorido? É a graça de viver. As pressões, elas vão chegando. Hoje vocês têm pressão, mas é um pouco diferente. E as coisas vão acentuando. E é preciso tomar cuidado, aí volta de novo, é emocional, para que tomem cuidado e não deixar que o mundo perca o colorido. Para que a vida não perca o sabor. É igual comida. Comida sem sal é uma coisa horrorosa. Mas alguns, às vezes, por causa da saúde, precisam comer. Graças a Deus que você e eu não. Então, comida sem sal não tem sabor. Percebeu? Então, é preciso, né, continuar gostando de ter o sabor da vida, de ver o mundo colorido. E isso é legal. Isso não é dizer que vocês não vão crescer, não. Vocês vão crescer, vão amadurecer. Naturalmente, isso acontece com todo mundo. O que eu estou dizendo é que não permita, de acordo com que vocês vão crescendo, que as pessoas digam para você que a vida é ruim. A vida ela é muito boa. A vida é sensacional. Viver é muito bom. E eu vejo a vida colorida. Ah, mas adulto vê a vida colorida? Precisa ver. Eu vejo a vida colorida. E a vida colorida vem de pessoas também que nos fazem bem. Vem de atitudes que nós tomamos. Vem daquilo que fazemos para o outro, para nós mesmos. Vem dos outros para nós, de coisas simples. E às vezes a preocupação é tão grande com outras coisas, a gente olha tanto para as coisas ruins, que a gente acaba esquecendo das coisas boas. Não esqueçam das coisas boas. As coisas boas não têm preço, são muito melhores do que as coisas ruins que pode vir sobre nós. Então, viva já com qualidade e continue vivendo com qualidade sempre. Não perca. Como eu disse, não deixe que ninguém tire o sabor da vida para você. Não deixe que ninguém descolore o seu mundo. Que o seu mundo seja sempre colorido, agradável. Viver com leveza, com alegria, entendendo que Deus deve ser a principal figura da nossa alegria. Porque foi Ele que fez com que nós viéssemos ao mundo e experimentássemos todos os sabores. E isso faz parte do amadurecimento e do crescimento, ou seja, da maturidade. Mas, como eu disse no início, cada coisa no seu devido lugar. Ou seja, isso vai acontecer naturalmente. A maturidade, o crescimento, ele vem gradativamente. Cada momento se vai desenvolvendo. Ontem você era quinta, hoje você é sexta, amanhã você é sétima, depois amanhã você é oitava. E assim vai. Maturidade. Hoje nós temos visto as pessoas pulando etapas. Juniores querem viver como adolescentes, adolescentes querem viver como jovens, jovens querem viver como adultos. Não funciona, não dá certo. Essa fase que vocês estão vivendo é uma fase show, fantástica. É aquela fase assim, aonde vocês ainda chamam professores de tios. Alguns não chamam mais, mas outros ainda chamam. Isso é ruim? Eu creio que não. Tanto que eu, já até falei para vocês, sou professor, mas quando alguém me chama de tio, eu não vejo problema, eu fico até rindo. Alguns falam, ih, desculpa, professor. Eu falei, não, tudo bem. Isso é muito legal, porque vocês vêm ao jardim, até chegar no sexto, na quinta, e agora no sexto, então é o processo. E ninguém deve tirar esse amadurecimento devagar, sequencial. Porque se tentar atropelar, passar à frente, vocês não vão viver as etapas, as fases da vida.
quando chegar lá na frente, você vai... Ih, eu pulei isso. Você já deve ter escutado a frase seguinte: Ih, fulano parece que não teve infância. É uma frase que tem o seu lado verdadeiro. Claro que não dá para comparar a minha infância com a de vocês. A minha já passou algum tempinho, né? Mas eu lembro, a gente tinha tantas brincadeiras de rua, a gente tinha tantas brincadeiras que, enfim, que nós fazíamos que hoje não se vê mais por alguns motivos. Não se tem mais tanto espaço nas ruas, não se tem mais tanto terreno vazio onde moramos. A tecnologia trouxe um monte de coisas para ela, então tirou aquela coisa, digamos assim, saudável. Nós sabemos que muito tempo internet e computador não é saudável, mas as brincadeiras antigamente eram saudáveis, porque você andava, corria descalço. Claro que isso valia alguns arranhões, alguns cortezinhos e tal, essas coisas básicas, mas era muito legal. Então muitas brincadeiras hoje já não se tem mais, porque as épocas vão mudando e vão vindo outras coisas. Como eu disse, o mundo da tecnologia também acaba, de certa forma, se não tiver um cuidado, acaba com a inocência de vocês antes do tempo. Por quê? Porque, na verdade, vocês mesmos, às vezes, não têm muito cuidado com o uso da tecnologia. E é preciso ter. Tem coisas que não interessam para vocês verem na internet. E eu quero acreditar que vocês não veem. Então, esse excesso, às vezes, por parte de alguns, acaba também contribuindo para tirar a inocência dessa fase. E quanto mais rápido a gente perde a inocência, fora de época, é ruim. Porque a gente não está pronto, é igual uma fruta. Se forçar a fruta a madurar, não fica legal. A fruta ela precisa amadurecer o quê? Naturalmente, na época certa. Quando se usam os processos, a coisa não funciona. Nós também somos assim. Nós temos o tempo certo. E creia que o mais interessado em ver você crescendo é Jesus. Olha só o que diz lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículos 15 e 16. Lucas 18, 15 e 16. Um dia, algumas mães trouxeram suas criancinhas para que Jesus tocasse nelas e as abençoasse, mas os discípulos as repreendiam. Então Jesus chamou as criancinhas para junto de si e disse aos discípulos: Deixem as crianças vir a mim, pois o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Olha que coisa bacana. O que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer da inocência de criança, sem maldade. O reino de Deus é para aqueles que são comparados a uma criança, que não tem a maldade. Jesus está falando para os adultos em relação à criança que eles deveriam ser igual a vocês. Se Jesus está falando que eles adultos deveriam ser igual às crianças, é sinal que quando você amadurecer, você pode continuar do jeito que você é. Entendeu? Porque isso é bacana. Perdão, escorregou aqui. Porque isso é bacana. É um mundo colorido, que todos nós, como eu disse, precisamos ter. Por isso que Jesus faz essa comparação, que nós adultos precisamos ter pensamento, as atitudes de uma criança. Uma criança ela é inocente. Claro que vocês, para muita coisa, não são inocentes. Mas vocês ainda estão naquela fase ainda de algumas coisas serem ingênuas, estão começando a entrar no mundo, digamos assim, das pessoas que já têm um discernimento e vocês lidam com elas. E vocês sabem que gente adulta fala e pensa um monte de coisa. Mas quero chamar essa atenção para que você preserve o seu mundo. Não permita que ninguém, a não ser Jesus, entre no seu coração.
Porque, lamentavelmente, algumas pessoas querem invadir o seu coração, elas não estão preocupadas com você. Elas querem só usar você. Elas querem usar o que você tem ainda de inocente, se ainda não tem maldade, para criar um ambiente hostil e ruim. Por isso, é preciso que você vá amadurecendo, que é normal, natural, mas que você não perca o amor à vida. Ser quem você é. Você vai crescer, mas se você quiser continuar tendo as coisas coloridas, qual o problema? Só por isso você não é maduro? Se você crescer e ainda gostar de brincar depois de algumas coisas que você brincava na infância e voltar e reunir as amigas, os amigos e voltar a brincar, você vai deixar de ser maduro por isso? Naturalmente que não. Mas principalmente a sua mente precisa deletar as coisas ruins. Elas vão ter que entrar, porque você não é surdo, graças a Deus por isso. Então vai ouvir muita coisa, vai perceber muita coisa, o seu cérebro vai armazenar, mas você precisa não buscar nessas coisas motivo para a sua vida, mas buscar o verdadeiro sentido da vida através das coisas boas. Então essa deve ser já a partir de hoje a sua preocupação. E isso se chama o quê? Alegria de viver. Existem pessoas que, de acordo com o que vão crescendo, elas perdem o sentido da vida, elas perdem a alegria. Ficou em algum lugar lá atrás. E para retomar, às vezes, geralmente é mais complicado. Então não perca, continue crescendo. O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52, assim: E crescia Jesus em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus agradava, mesmo que as pessoas falassem dele, mas não tinha motivo para falar. Porque ele era ele mesmo, ele não se deixou mudar pelas pessoas. Ele não se deixou moldar pela opinião dos outros. Percebeu? Ele veio crescendo normal, como criança, como junior, como adolescente, como jovem, como adulto. Cada tempo, um tempo, até o amadurecimento. Então, Jesus, ele viveu de forma saudável, de forma onde as pessoas... Jesus era saudável em todos os aspectos, emocional, espiritual. Jesus não enfrentou as crises que hoje as pessoas enfrentam porque ele sabia quem ele era, a identidade dele, qual era o propósito dele de vida, o que ele estava fazendo nesse mundo. Exatamente isso que você precisa, né, colocar na sua cabeça. Ninguém pode dizer para você o que você tem que ser. Você é aquilo que Deus quer que você seja. Deus quer o quê? Você viva da melhor maneira possível. E isso é ser simples. Isso é ser simples. Viver com simplicidade. E outra coisa, seja você mesmo. Seja criança. Sim. Aí fica assim, professor, não sou mais criança. Eu falei para você. É sim, e não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário. É admitir que nessa fase você ainda está começando agora algo que lá na frente você vai chegar e falar, puxa, eu era feliz e não sabia. Que tempo bom. Porque quando a gente vira adulto, a gente percebe que às vezes nós deixamos de aproveitar algumas coisas boas da vida porque corremos demais, perdemos a chance e esse mundo depois corrido, esse mundo sufocante das pessoas vão nos pressionando contra a parede. E a gente precisa viver de resultados. Então, precisa se aprender agora para lá na frente saber como lidar com isso e não permitir que as pessoas o sufoquem.
para que você continue vivendo com essa liberdade que Deus lhe deu, com seus compromissos sim, mas com a liberdade que Deus te deu, com o mundo colorido, o mundo com sabor, ou seja, viver feliz, sabendo que viver é muito bom, é um presente de Deus, é a vida que você tem e você precisa amar essa vida que é sua. Tchauzinho, tchau, tchau, até a próxima.